Gênesis 35. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Por que da tragédia para o altar? Porque quando parece, irmãos, que está tudo resolvido na vida de Jacó, aí se você ler o capítulo de número 34, aí acontece na família desse patriarca uma grande tragédia. A filha é violentada, a filha é desonrada. Ele é envergonhado. Os filhos ficam revoltadíssimos. Eles entram em acordos com os sequemitas, porque o príncipe de Siquém havia cometido uma loucura, se enamorou, a alma dele estava apegada à alma de Diná, mas ele a violentou. E eles entram em acordo. Mas os filhos, os irmãos de Diná, não recebem muito bem a decisão do pai. E os dois irmãos entram na cidade e matam todos os homens na cidade. Depois os filhos de Jacó entram na cidade e saqueiam os mortos, levam cativos os filhos e as mulheres, e levam todo o despojo, leva os animais, leva os rebanhos, leva todo o ouro, leva toda a prata. E a impressão que passa é que Jacó, ele perdeu a liderança da sua família. Parece que Jacó perdeu a autoridade com seus filhos. A impressão que nós temos é que Jacó era um homem crente, ele tinha a sua experiência com Deus, mas a sua família não era crente, a sua família não tinha nenhuma experiência com Deus. E por que nós gostamos tanto dessas biografias bíblicas, desses personagens bíblicos? Porque essas histórias são muito parecidas com a história da nossa vida. Essas histórias são muito parecidas com as histórias das nossas famílias. Parece que quando tudo vai bem, vem algo e tenta desestabilizar a família, tirar a família do eixo. Parece que tem situações dentro de família que parece que é tirada toda a autoridade do cabeça, do pai, da mãe.
Mas nós vemos aqui, irmãos, essa história de Jacó, que ele é um personagem enigmático. A vida de Jacó é assim, irmãos, é subindo e descendo, é subindo e descendo, é subindo e descendo. Lembra-te alguma coisa? É assim a nossa vida, de altos. Nem sempre estamos no fundo do poço, nem sempre estamos perdidos, nem sempre estamos no erro. Não, tem dia que nós estamos assim, na presença de Deus, sentindo que realmente somos filhos de Deus, sentindo que somos a habitação do Espírito de Deus. Mas tem situações, irmãos, que joga a gente assim, no chão, a gente fica arrasado, parece que nós perdemos a comunhão, parece que tudo está perdido, parece que nós não vamos ver uma luz no final do túnel. E como essa história começa, irmãos? Essa história começa, irmãos, com uma mãe que gosta muito do filho, com uma mãe que protege muito um filho, com um pai que tem as suas preferências, porque um é muito viril, um é caçador, forte, destemido. E o pai gosta de Esaú. Jacó é aquele filho criado na barra da saia da mãe. Aquele filho, o queridinho. A impressão que passa, o mais amado, o mais protegido, o privilegiado pela mamãe. E quando o pai vai dar a bênção, quando o pai vai abençoar, quer abençoar Esaú, o predileto, eu quero te abençoar. Estou vivendo os meus últimos dias, vou morrer. Era a impressão que ele tinha, por causa da cegueira, que ele iria perder as forças, que ele iria morrer, e ele queria abençoar os mais velhos, e a mãe escuta e diz, opa. O meu queridinho, o meu protegidinho tem que ser abençoado. E a mãe cria toda uma trama, e consegue, irmãos, enganar o marido. E o filho faz parte de todo aquele plano da mãe. Aquela mãe, dissimulada, aquele filho dissimulado que chega ali, sabe? É Esaú meu filho mesmo? Sim, sou eu, Esaú, sim. Mas a voz não parece com a voz de Esaú, não. Mesmo essa voz sendo grossa, se aproxima de mim aqui. E ele se aproxima, e o pai toca nele. E a mãe tinha colocado, vestes de um animal nele, peludo, nos braços. A mãe tinha colocado uma pele até no cangote. Vem aqui pertinho, deixa eu te cheirar. Aí o pai, é Esaú. Estendeu as mãos e abençoou Jacó. Quando Esaú chega, não tem a bênção da primogenitura. Fica indignado, faz um juramento que diz que quando seu pai morrer, quando seu pai descer à sepultura, ele vai acabar com a vida de Jacó. E os pais, sabendo disso, irmãos, enviam Jacó para Padã, para a casa de seus parentes, para casar com uma de suas primas, com uma parente sua. A mãe está desgostosa com Esaú, porque ele casou com mulheres também que não temiam a Deus, que não serviam ao Senhor. E Jacó foge. Jacó viaja sem mala, irmãos. Pode observar o texto bíblico. Parece que Jacó viaja com a roupa do corpo.
Ele fugiu mesmo para Esaú não perceber a fuga. Ele saiu com pouquíssimas coisas. Mas ele chega em um determinado lugar, aqui no capítulo de número 28. Ele anda o dia inteiro, capítulo 28, versículo 11 ao 20. Está anoitecendo, ele está cansado. É uma viagem curtinha, tá, irmãos? Ele vai viajar só 800 quilômetros. Você acha que você consegue andar quantos quilômetros por dia? 30 quilômetros? Por dia. Gente, você que não está acostumado a andar, se você andar 30 quilômetros por dia, os primeiros 3 dias, andando só de dia, de noite descansando, vocês não fazem ideia o que é 30 quilômetros, irmãos. Vocês não fazem ideia. Daqui no Ibirapuera dá 23 quilômetros. Então ele fez uma viagem de mais ou menos assim, de 30 a 40 dias viajando. Mas nessa noite aqui, quando ele viaja, ele tem um sonho. E é lindo o sonho que ele tem. Versículo de número 10. Partiu Jacó, do capítulo 28, de Berseba, e seguiu para Harã, 800 quilômetros. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Para ganhar tempo, quando ele acorda assustado, dizendo: eu não sabia que aqui era o lugar da habitação de Deus. Eu não sabia que Deus habitava aqui. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Eu dormi essa noite na casa de Deus, eu dormi à porta dos céus. E ele se levanta. Versículo 18. Levantando Jacó de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre, cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E ele fica ali, irmãos. Ele fica na casa de Labão. E ele trabalha 7 anos. Mas ele é enganado. Ele não casa com a mais nova, ele tem que casar com a mais velha e trabalhar mais 7 anos. Mas Deus o abençoou. Ele teve um encontro com Deus. Com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaque. E ele fez um voto ao Senhor. Pergunta para a pessoa: você sabe onde mora a vitória? Você sabe onde mora a vitória? Do lado da obediência. A vitória mora do lado da obediência. E Deus, irmãos, o enriqueceu ali. Chega um momento que ele entende, irmãos, que ele precisa ir embora. Agora ele tem família. Agora ele tem 2 esposas. Agora ele tem filhos. Agora ele tem rebanhos. Agora ele tem uma grande prosperidade. E ele precisa ir embora. Ele precisa resolver a vida. Ele precisa voltar.
o Deus que ele fez uma aliança, o Deus que apareceu para ele, o abençoou, o honrou. E ele volta. Mas ele tem um problema. Lembra que eu te falei que a vida de Jacó é de altos e... Mas ele volta rico. E ele faz aquela viagem de volta de 800 quilômetros, com as esposas, com os filhos, com os servos, com o rebanho. Foi uma viagem muito lenta. E a preocupação dele, sabe qual era? Como que vai ser quando eu encontrar com o meu irmão? Havia, irmãos, uma crise na alma dele. Como que o meu irmão vai reagir? E ele descobre que o irmão está vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E ele divide a família. E ele manda um presente para o irmão, uma grande prosperidade, uma grande fortuna. Ele está tentando aplacar. Ele está desesperado, ele está tentando de todos os meios comprar o perdão do irmão. E você vai ver aqui em Gênesis, no capítulo de número 32, quando ele se reconcilia com Esaú. Ele vai, irmãos, para o Jaboque. Ele vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai buscar um socorro em Deus. E aí, novamente, ele tem um encontro. Agora é com o anjo do Senhor. A centralidade de Jesus em toda a Bíblia. O anjo do Senhor, ele não é, irmãos, uma tipologia de Jesus. É Jesus. Todas as vezes que a Bíblia trata o anjo do Senhor, é Jesus. E Jesus estava ali. E o texto no Antigo Testamento, dentro dessa revelação, diz que ele lutou com os homens, e ele lutou com Deus, e ele prevaleceu. Já amanhecendo, o anjo quer saber o que ele quer. Deixa ir, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu tenho um problema para resolver, o meu irmão quer me matar, eu estou voltando. Deus cumpriu as promessas, Deus me abençoou, Deus me guardou, Deus me deu pão de cada dia, Deus me deu roupa para vestir, Deus me deu família, mulheres, filhos. Deus me deu, é uma grande prosperidade, eu estou aliançado com Ele, mas eu preciso ser abençoado. Então, o anjo do Senhor pergunta para ele: você quer ser abençoado? Mas eu preciso saber de uma coisa, qual é o seu nome? A pergunta é: quem você é de verdade? Porque às vezes, irmãos, nós não precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro conosco. Às vezes o encontro não é com Deus, porque você tem teologia, você tem entendimento, você tem estudo bíblico para saber quem é Deus, mas às vezes você não sabe quem é você, e você conhece Deus de ouvir falar, mas nunca andou com Ele, nunca teve uma experiência com Ele. Quem é você? Me declara, qual é o teu nome? Eu quero te abençoar, mas você tem que me dizer quem você é. Eu sou o Daniel. E quem é o Daniel? Talvez nem a Ilka conheça quem é o Daniel. Talvez nem a Zezé, casada com o Evandro, conheça quem é o Evandro. Eu quero saber quem é você. Me confessa. Quem é você? Você quer ser abençoado? Você tem que me falar quem você é. Eu sou Jacó. Você é Jacó. Como se Deus não soubesse, né? Você é Jacó. Você é o suplantador. Você é aquele que dissimulado,
que participou do plano da sua mãe para receber a bênção da primogenitura. Ah, você é aquele que desceu para Padarã, que fez uma viagem de 800 quilômetros e que no primeiro dia da viagem você teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso, com os anjos de Deus em Betel, lugar de habitação de Deus, lugar da casa de Deus. Ei, nessa noite, aqui pode ser Betel, lugar de encontro com Deus, lugar de experiências com Deus. Talvez você conhece Deus de ouvir falar, você conhece Deus historicamente, filosoficamente, biblicamente, mas você ainda não teve uma experiência com Deus. Talvez enquanto eu estou falando nessa noite, eu estou falando à tua mente, falando ao teu coração, ao teu sentimento, mas só o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito pode falar ao espírito do homem. Só Jesus tem pão da vida para te dar, só Jesus tem água da vida para derramar em você. O pregador não tem, o pastor não tem, o professor de EBD não tem. Nem pensando, nem se convencendo que tem, não tem. É só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus. E aí ele se revela, sou eu, Senhor, é o nosso cego mesmo, é o Jacó. Então você não vai ser mais Jacó. Agora você vai ser Israel. Você não vai ser mais suplantador. Agora você vai carregar o nome de Deus, a honra de Deus. Você agora é príncipe de Deus. Ei, você antes era um povo sem Deus. Antes você não era filho. Agora você é filho de Deus. Agora você carrega o nome de Jesus em você. Agora você é templo do Espírito Santo. E quando ele encontra, irmãos, o seu irmão, há um derramar, irmãos, de perdão. E tem hora, irmãos, que é isso que está faltando. Confissão. Dizer quem somos diante de Deus. Dizer para Deus aonde erramos. Fazer como Davi, contra ti, somente pequei, Senhor, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, mas não tiras de mim a alegria da tua salvação. Não me tires da tua presença, não tires de mim a alegria da tua salvação. Você pode estar aqui hoje, nessa noite, ser filho de crente, ser um religioso, e ainda não ter nascido de novo, ainda não ter levantado um altar para Deus. E aqui é um derramar, irmãos, de perdão. Ele pensando que ia morrer, quando o irmão encontra, que desce do seu cavalo, eles se abraçam. E há o quê? Uma reconciliação. Talvez você precise se reconciliar com pessoas nessa noite. Talvez você precise também se reconciliar com Deus. Ter uma conversa séria com Deus. Dizer quem você é, o que você fez, o que aconteceu. Confessar. 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 Quando parece que está tudo resolvido na vida de Jacó, que ele sai, irmãos, da presença do irmão, ele não vai para Betel. Olha o texto. Não. Ele vai para Socote, ele vai para Siquém. Ele compra uma terra. É a segunda vez na Bíblia que alguém compra um pedaço de terra.
Ele compra uma terra onde estabelece, num lugar uma casa, no outro lugar a tenda, seu rebanho, até que acontece uma tragédia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a tragédia pode te aproximar de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele fica nos chamando com a sinfonia, com a música do amor. Igual aquele coração pulsante batendo. Aí na maioria das vezes nós não ouvimos Deus chamando pelo amor. Aí Deus chama, sabe com o quê? Com a trombeta do sofrimento. Com o caos. Com a loucura do que acontece na família. É um desemprego, é uma doença, é um filho que foi para as drogas, é um casamento falido, arrebentado, que não deu certo, não é? Um problema financeiro. São tantas possibilidades, irmãos, de acontecer uma tragédia em uma família, que você não faz nem ideia. Se eu contasse as tragédias da família Salles aqui, o que nós já vivemos de tragédia, você começaria a chorar. E cada família aqui, irmãos, viveu com certeza por um probleminha, por um momento de tragédia que podemos chamar de momentânea tribulação. A morte de um ente querido, um acidente, uma morte violenta. Sabe, irmãos, tem hora que nós pensamos que só nós temos problemas. A gente olha para a vida do outro, parece que está tudo bem, está tudo perfeito, mas não está não. A gente pensa que só a gente fica doente. A gente pensa que só a gente tem problema no casamento. Tem outro que pensa, quando está com problema com o filho, que pensa que só ele tem problema com o filho, que só ele tem problema financeiro, que só ele não está dando conta de pagar as contas. Fique em paz. Cada pessoa que está aqui hoje, nesta noite, que está em casa, que está viajando, que está em outro estado, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, com certeza já viveu algum momento de tragédia na família, de caos, de se sentir no fundo do poço e não saber o que fazer. Agora observa uma coisa, irmãos. Segundo alguns estudiosos, aqui se passou 27 anos. 27 anos que ele fez aquele voto. Mas ele voltou para Betel? Voltou? Não. Mas ele estava aliançado. Deus honrou a aliança, Deus cumpriu a promessa, mas ele ficou em Siquém, ele não chegou em Betel, ele não chegou na casa de Deus, ele até levanta um altar, ele levanta altar aqui, em Siquém, mas ele não vai a Betel. E quando acontece, irmãos, o caos, a tragédia, a violência, a desonra, a vergonha, aí, versículo 1, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Levanta-te, diga comigo assim, levanta-te. Deus quer uma nova postura. Se levanta. A primeira vez que você fugiu, Jacó, você fugiu pela sua vida.
Agora você vai ter que fugir para Betel, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, pela vida das suas esposas, pela vida do povo que está com você. Antes fugiu para se salvar, agora você foge para salvar a sua família. Eu não quero você em Siquém, eu quero você em Betel. Eu quero que haja um despertamento em você, eu quero que haja uma ação em você, eu quero você mais proativo, eu quero que você caminhe para o altar. Deus quer uma nova postura. Diga isso para a pessoa, Deus quer uma nova postura. Sabe, irmãos, enquanto estava tudo bem, Jacó foi tolo. Jacó não cumpriu o voto. Pergunta para a pessoa, está tudo bem? Que ótimo, está na hora de você acreditar no Deus de Betel. E se está tudo mal, está na hora de você acreditar no Deus de Betel. Habita. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Irmãos, não é passar por Betel. Não é pagar um voto. Eu quero você em Betel. Eu quero você na minha presença. Eu quero você debaixo da minha vontade. Eu sou Deus vivo que vejo todas as coisas. Eu conheço a sua vida, por onde você está andando, o que você está fazendo. Eu sei. Eu sei que você se desviou do caminho do louvor. Eu sei que você se desviou do caminho da adoração. Porque Betel é o lugar do louvor. Betel é o lugar da glória de Deus. Betel é o lugar da adoração. Betel é o lugar da intimidade com Deus. Eu não quero que você passe. Eu quero que você habite. Eu quero que você fique. Diga para a pessoa que Deus quer que você fique. Não é para passar quando vem as dificuldades. É para ficar. Betel era um lugar especial para Jacó. Betel simboliza para nós o lugar da intimidade, o lugar da adoração. Betel é um lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. E a palavra é habita. Deus fala, habita. Eu quero perseverança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, descansará. Você está precisando de descanso, mas você precisa primeiro fazer o quê? Habitar, morar. Deus não quer que você passe, Deus quer que você fique, habite. Habita ali. Deus fala, sabe do quê? De perseverança. Tem hora que você está voando em Deus. Tem hora que você está apaixonado por Deus. Tem hora que você está cantando, eu quero a Deus. E tem hora que na segunda-feira já não quer mais. Quando chega na sexta-feira está arrastando os cacos. Vive uma vida de altos e baixos. Não consegue habitar, não consegue ficar. Levanta-te, resplandece, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Betel fala da presença. Então disse Jacó, versículo 2, a sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai vossas vestes.
Deus pede para lançar fora, para tirar os deuses estranhos que eles trouxeram até da casa de Labão. Eles saquearam também o povo de Siquém, também levaram os seus deuses de ouro, os seus deuses de prata, as suas argolas, os seus brincos. Aquilo não era só adoração, aquilo tinha valor monetário. Não se trata só de idolatria. Sabe, irmãos, às vezes as nossas convicções pessoais viram um Deus, viram um ídolo. Às vezes aquilo que nós pensamos, que nós temos como uma verdade absoluta, vira dentro de nós um ídolo. Tem gente que não pode ser confrontada, tem gente que não pode dizer que ele está errado. Ele muda o tom de voz, ele fala alto, ele grita, vira criança. Tem gente que você chama ele na razão, ele fica aborrecido, ele fica chateado. Tem hora que nós nos apegamos a tantas outras coisas, irmãos, que aquilo se torna para nós uma idolatria, um ídolo. E Deus está dizendo, olha, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós ou no vosso meio. Será que tem algum Deus estranho habitando em mim? Será que tem algum Deus estranho habitando em você? Será que tem algo que te domina mais do que a vontade e o domínio de Deus? Vai fazendo uma introspectiva. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Depois lê em casa Colossenses, capítulo 3. Passa a parte da ressurreição e você vai ver para Deus falando para o professor, quero que vocês tirem as vestes da malícia, da maledicência. E Deus vai falando, eu quero que vocês vistam uma roupa nova. Eu quero que vocês se dispam do velho homem e se revistam do novo homem que há em Cristo e em Deus. Não dá, irmãos, para ter encontro com Deus impuro. Aqui Deus está falando de pureza. Aqui foi cantado hoje sobre santidade. Deus está falando aqui de santidade. Purificai e mudai as vossas vestes. O Deus em que você está na presença, Ele é santo. Nós vamos levantar um altar para Ele. Toma banho, troca de roupa. Muda essa cabeça ruim. Tira essa cabeça dos pecados, das coisas erradas, da fornicação, do adultério, da traição. Versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o seu Deus te ouve na hora da angústia. Mas o teu Deus também te ouve na hora da paz, na hora da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você não precisa buscar a Deus só no dia da angústia. A experiência de Jacó foi no dia da angústia. E Deus esteve com ele. E Deus andou com ele. E Deus o abençoou. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar o seu povo. Volta, 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 povo de Deus, e habita em Betel. Eu quero encerrar, concluir, te fazendo uma pergunta. Você já creu no Deus de Betel? Como Jacó creu? Olha o que acontece aqui, irmãos.
Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, presta atenção nisso aqui, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Como que é isso? Como que os amorreus, como que os cananeus, sabendo que os filhos de Jacó tinham matado todos os homens de Siquém, matado o rei, matado o príncipe, matado todo o povo, saqueado a cidade, Deus colocou um terror. Como que foi isso, Daniel? Será que esse terror foi um terror externo? Será que houve uma aparição de Deus assim que causou medo, causou terror? Como disse Daniel hoje aqui na IBD, tem coisas que descobriremos lá no céu. Eu não sei se foi um terror externo que Deus provocou ou se foi um terror interno. Eu não sei. Eu sei que Deus colocou o terror naquelas nações, naqueles povos, nos cananeus, nos heveus, e eles passaram, e eles chegaram até Betel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é Deus que te guarda. Você crê no Deus de Betel, como Jacó creu, que Deus ia cuidar dele, que a presença de Deus ia ser com ele, que o amor de Deus ia ser com ele, que o cuidado de Deus ia ser com ele, que a bênção de Deus ia ser com ele. Você crê? Então abra sua Bíblia em João. João capítulo 3, versículo 36. Se você crê no Deus de Betel, estou encerrando, João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Diga comigo assim, quem crê no Deus de Betel tem a vida eterna. E eu continuo perguntando, você crê, você acredita no Deus de Betel? Você acredita que você habita em Deus e que Deus habita em você? Se você crê, você tem a vida eterna. Mas se você não crê, a ira de Deus está sobre você. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Está escrito assim em Romanos 10, 9. Se você crê no Deus de Betel. Olha, Romanos 10, versículo de número 9. Está escrito: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Se com a tua boca e com o teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, serás. Eu continuo fazendo a mesma pergunta. Você crê no Deus de Betel? Você crê que habita nele? Você tem essa vontade de habitar em Deus e de Deus habitar em você? Então leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. O versículo é o de número 12. E não há salvação em
em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a pergunta continua martelando na minha mente: você crê no Deus de Betel? Então, para encerrar, abra Colossenses capítulo 3 comigo. Colossenses capítulo de número 3. Pastor, onde está Colossenses? Olha, Efésios, Filipenses, e depois, pastor, Colossenses. Capítulo 3. Para quem crê no Deus de Betel. Versículo de número 8 do capítulo 3. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, que foi o que corrompeu os filhos de Jacó, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Ei, tira o palavrão da sua boca, do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você já tirou o ídolo do coração, você já se despiu do velho homem, da malícia, da maledicência, do engano, da mentira, da ira. Então, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não podemos, ou no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Já deixou os ídolos de lado? Já tirou a roupa velha, da velha natureza humana? Já se revestiu do novo homem? Revesti-vos, pois, como? Versículo 12. Eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo, diga assim, tudo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se coloque de pé. A pergunta, ela continua, está martelando na minha cabeça. Você crê no Deus de Betel, como Jacó creu? Então você precisa se despir do velho homem, e você precisa se revestir de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Agora pergunta para a pessoa que fala assim: você entendeu? Lembra o que eu falei no começo do sermão? Quem conhece o caminho da vitória, diga comigo assim: o caminho da vitória está do lado da obediência. Irmãos, Jacó não teve paz enquanto não foi
habitar em Betel. Nós não teremos paz neste mundo enquanto a nossa habitação não for o Deus vivo e verdadeiro. Essa paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não pode dar, porque Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Um pregador, que eu não sei o nome, disse uma vez: quem não obedece a Deus, assina a sua certidão espiritual de óbito. Diga comigo assim: quem não obedece a Deus, assina a sua certidão espiritual de óbito. Você pode enganar o pai, você pode enganar a mãe, você pode enganar a mulher, você pode enganar o marido, você pode enganar a igreja, o pastor, os irmãos. Mas eu quero te contar um segredo. Você não consegue, você consegue até se esconder aqui dentro, mas você não consegue se esconder de Deus. Diga isso para a pessoa, se você não consegue se esconder de Deus. Deus não quer você em Siquém, Deus não quer você no mundo. Deus quer você na presença dEle. Dá uma salva de palmas aí para Jesus.